A gente tem a criação que não é uma criação muito de se aceitar em vários momentos, sabe? Meu tio, que é crente, por acaso ele é homofóbico. Que acaso, né, gente? Nossa. E aí, cara, eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu tava numa festa de Natal, meu tio do nada levantou na festa de Natal e falou assim: nossa, ainda bem que não tem LGBT na nossa família, senão ia estragar a família. E assim, nem por mim, mas assim, cara, eu cresci com o exemplo de LGBT na minha casa, nunca estragou nada na minha família, trouxe até muita alegria. E hoje eu vou falar pra vocês, cara, minha cachorra é lésbica. Cara, ela não late au au, ela late é isso aí. Irmão, juro. Sabe como que eu descobri que ela era lésbica, cara? Eu tava passando com ela na rua, deixando naqueles parques de cachorro que tem, sabe? Aí ela tava brincando com os outros cachorros, começou a passar um caminhão do lixo, os outros cachorros pararam de brincar com ela, começaram a latir pro caminhão, tentar correr atrás do caminhão. Aí quando eu fui ver, minha cachorra tava dirigindo. Falei, oxi. Pra confirmar, eu deixei ela no pet shop um dia. Aí deixei ela lá, falei pra moça, ó, faz o corte e combinar com ela. Minha cachorra voltou com metade de cabelo raspado. E 6 piercing em cada mamilo. Chegamos em casa e eu perdi na sinuca, foi isso. Mas enfim, aí esse meu tio, ele é muito homofóbico, ele vem com umas frases prontas, tá ligado? Outro dia ele falou assim, não, é que tá na Bíblia, ser gay é pecado, tá na Bíblia, ser gay é pecado, tá na Bíblia, ser gay é pecado, tá na Bíblia. Falei, beleza, tio, tá na Bíblia que ser gay é pecado. Mas também tá na Bíblia que Jesus morreu na cruz pra pagar os nossos pecados. Então se você tá vivendo sem ser gay, Jesus morreu em vão. E é por isso que eu dou meu cu. Não é por mim, não é pelo outro. É pelo Senhor. Amém? Aí meu tio falou assim, não, mas os gays vão pro inferno, os héteros que vão pro céu. Falei, beleza, tio, eu sou bi, pra onde eu vou? Como que vai ser, tá ligado? Eu vou morrer e é tipo ter pai separado, tá ligado? Vou chegar lá e vou falar, então você vai passar a semana com Jesus e fim de semana com o Tinhoso. Ou será que vão me dividir, tá ligado? Minha parte que é hétero vai pro céu, minha parte que é gay vai pro inferno. Tá? Minha parte que gosta de futebol, céu. Gosta de Anitta, inferno. Não ia dar certo não, porque minha parte que gosta de Anitta, beijaria a Anitta. E minha parte que gosta de futebol, daria pro Vini Júnior. Então... não ganhou a bola de ouro, mas ganha essa rodela. Então, Como que é? Como que faz, tá ligado? E eu cresci com essas coisas, até que eu tive aquele papo com a Pombagira e, cara, ela só falou uma frase, ela só falou assim, você vai continuar tendo medo de quem você é? Eu falei, pau no cu dos outros. E foi no meu cu. Mas Mas aí isso fez eu realmente ter... Cara, verdade, eu tô vivendo uma vida com medo dos outros me aceitarem, sendo que foda-se os outros, tá ligado? Eu que preciso me aceitar. E nisso que eu me aceitei, eu acho que a primeira aceitação foi comigo mesmo, mas depois foi pra expandir, né? Não é só comigo. Então, eu primeiro saí do armário com os meus amigos. Com os meus amigos. Tava todo mundo lá dentro. Não. Nossa, vocês também são gays! A gente só se beijava. E aí, não. Primeiro eu saí do armário pros meus amigos, né? E todos meus amigos aceitaram super bem, menos um amigo meu, que veio pra mim e falou, você é bissexual? Vou nem te apresentar minha namorada, porque bissexual é promíscuo, você vai querer pegar ela. Falei, cara, nada a ver, mulher de amigo meu é homem. Oxi. Só que esse meu amigo, cara, ele não foi aceitando. Aí eu lembro até, eu tive que parar e explicar pra ele. Eu falei, cara, não é porque eu sou bissexual que eu vou dar em cima de você. Eu vou dar em cima de você que você é mó gostoso. Aí ele riu, a gente se beijou. Chupei um cu. E aí... Mas enfim, contei meus amigos aceitaram, tá ligado? E eles me apoiaram muito pra eu sair do armário pra minha família, contar pros meus pais. E isso aconteceu, cara, na pandemia, em 2021, junho de 2021. Meus pais são divorciados, né? Eles estavam lá em Goiânia e eu saí do armário pelo WhatsApp, que é o melhor jeito. Aí meus pais separados, mandei mensagem saindo do armário pros meus pais, cada um, né? E, cara, minha mãe foi mó de boa. Minha mãe falou assim, filho, tá tudo bem, a mãe te aceita, essas coisas acontecem. Não parece que eu tinha quebrado um copo? Não parece que quebrei um copo, fui catar os cacos, agachei numa rola. Aconteceu. Mas minha mãe foi de boa. Aí eu mandei mensagem pro meu pai falando que eu era bissexual, meu pai só respondeu assim, já deu cu? Eu olhei e falei, oxe, por quê? Aí ele falou, não, porque uma vez sua mãe me pediu e eu falei que não, porque ia doer.
E, cara, quando eu fui responder meu pai, minha mãe continuou a conversa. Já deu cu? Aí eu falei, já e nem dói. E meus pais voltaram. Tô brincando, tá, gente? Brincadeira essa piada, tá? É mentira, tá? Meu pai já deu cu. Não, brincadeira. Não, mas essa piada é mentira mesmo. Vou contar a história de verdade, mas assim, só pra vocês entenderem, porque assim, eu faço esse show, eu tento basear ele em histórias reais, obviamente, opiniões que eu tenho, coisas que eu vivi. Só que, pô, é comédia, a gente tem que exagerar um pouco, né? É ficção ainda, né? Então, tem algumas coisas nesse show que são mentira e eu... Por exemplo, gente, a história do mendigo. Pô, é verdade. Mais do que vocês acham, inclusive. Mas a piada do chupacu, por exemplo, eu postei ela na internet, né? Aí deu uma viralizada e, cara, uma galera me mandou mensagem falando assim: Deco, eu vi sua piada, eu adorei. Graças a você, comecei a chupar cu. Do nada eu era profeta anal. Igreja. Eu nunca chupei um cu. E assim, eu me sinto meio mal, porque tem uma galera no Brasil, 2 pessoas de Angola que fazem por minha causa. Tá ligado? E aí eu me sinto mal, porque parece que eu falo umas coisas que eu não prego. Não prego? As prega. Mas... Enfim, se alguém for chupar cu hoje, chupa, mas não por mim. É isso. Tá? Chupa pelo outro, por Deus, chupa por Deus. Não sei. Às vezes é isso. E a outra piada que é mentira é essa da saída do armário pros meus pais. Vou contar a história de verdade. Primeiro eu contei pro meu pai, cara, porque eu não sabia como meu pai ia reagir, então eu pensei, cara, eu vou já falar pra ele, assim. E mandei uma mensagem falando pro meu pai que eu era bissexual, e eu lembro até hoje a resposta dele. Ele falou assim, ó, André, que ele me chama de André, né? Ele não chama de Deco, eu não sou os parça dele. Ele falou, André, filho, se você tá feliz desse jeito, eu também tô feliz. Segue o seu caminho, porque eu não me importo com esse tipo de coisa. Independente de qualquer coisa que você é, primeiro você é meu filho, eu tenho muito orgulho de quem você é. Segue o seu caminho e vive seu sonho, porque eu te amo. Mas olha esse concurso do governo, que... tem cota pra gay, às vezes você passa. Mas meu pai foi da hora, né? Aí eu fui falar pra minha mãe, né, que eu era bissexual, e que nem eu falei, aconteceu em junho de 2021. E, cara, na pandemia foi a época que eu mais tava junto com a minha mãe, tá ligado? Que a gente tava separado, eu tava em São Paulo, ela tava lá em Goiânia, cada um na sua casa, cidade diferente, estado diferente. Mas foi a época que a gente mais esteve unido. Eu ligava pra minha mãe todo dia, a gente conversava todo dia, né? Porque, cara, eu tava precisando de dinheiro. Só que, cara, eu contei pra minha mãe pela mensagem e era um momento que a gente estava muito unido, então pra mim era muito importante a resposta dela, né? E eu vou ler pra vocês a resposta dela. Eu falei assim, oi mãe, quero te contar uma coisa. Sou bissexual. Faz tempo que eu sei disso, demorei pra me aceitar, mas hoje me aceito, estou muito feliz desse jeito, gostaria que você soubesse também. Te amo. Aí minha mãe respondeu, ok. Duas semanas antes. Mãe, fui no mecânico, troquei o óleo do carro. E ela respondeu, que orgulho de você. Minha mãe tem mais orgulho de eu trocar o óleo do carro do que eu trocar o óleo de homem. Mas, cara, aí minha mãe mandou esse ok, tá ligado? E eu não sabia se era um tipo, ok. Todo mundo já sabia, ou tipo, ok. E aí eu tava meio ansioso, não sabia o que era. Aí, tipo, cara, quase uns 20 minutos depois, minha mãe mandou um puta textão. Gente, lindo o textão, cara, falando que não me aceitava. Lindo. Nossa, umas palavras rebuscadas pra falar que não gostava do filho. Nossa, que maravilha. Falando que eu tava confuso. Eu não tava confuso, tá ligado? Tipo assim, gente, eu tava confuso antes, que eu não sabia quem eu era, que eu nunca tinha me encontrado em nenhum lugar, até o momento que eu fui me encontrando, eu me encaixei no grupo dos bis, né? E no grupo dos bis No grupo dos bis parece grupo de chocolate, né? Que é o mesmo slogan, né? Grupo dos bis, impossível comer só um. Mesma coisa. Aí...
Só que eu me achei no grupo dos bis, né? Cara, foi lá que eu me aceitei, que eu vi quem eu era e eu não tava mais confuso. Eu tentei explicar isso pra minha mãe não tava aceitando, a gente começou a discutir. E até tem um momento que minha mãe, cara, ela estourou, ela falou: André, você precisa entender uma coisa, você precisa ver qual caminho que você tá tomando. Porque muitas vezes o caminho melhor pra gente é o caminho que Deus quer, e não esse caminho que a gente quer com as nossas amizades. Você precisa entender que o caminho de Deus, muitas vezes, não é o caminho mais fácil, mas você tem que entender que o caminho mais prazeroso sempre vai ser o da porta estreita. Falei: mãe, então fica tranquilo que eu já tô nesse caminho. Mas... Aí, beleza. Saí do armário da bissexualidade, conversei com minha mãe depois de um tempo, ela aceitou, tá tudo de boa, assim. Só que, cara, eu tive que sair do armário de novo, ano passado, por causa do autismo. E eu já tinha essa experiência, né? Eu falei: vai ser a mesma coisa, vou falar pra minha mãe de primeira, ela não vai aceitar, vou discutir com ela, vai passar os meses, a gente conversa de novo, ela entende, pô, de boa. Aí eu falei: mãe, eu acho que eu sou autista. Ela falou: isso é meio estranho mesmo. E... seu irmão também deve ser. E foi embora. Aí eu, beleza, aceitou, não tava esperando. Aí eu falei: cara, vou contar meu pai, vai ser de boa, né? Porque, cara, quando eu fui contar meu pai da bissexualidade, meu pai me surpreendeu, porque eu não esperava que meu pai ia ser tão aberto pra isso, tá ligado? Porque minha avó, que é crente, é a mãe do meu pai. Então eu pensei que meu pai também ia estar nessa bolha, assim, de opressão, só que ele me surpreendeu sendo nada homofóbico. Cara, meu pai não foi nada homofóbico com a minha bissexualidade. Por quê? Porque meu pai é homofóbico com autismo. Cara, eu falei: meu pai, eu sou autista. Ele falou: eu não criei filho pra ser desse jeito? Falei: pai, mas eu tenho até diagnóstico e tudo. Eu falei: não, filho meu não é assim. Falei: nossa, pai, você aceita eu sou bissexual, não aceita eu ser autista? Ele falou: filho, chupa rola, mas olha no olho. Gente, muito obrigado, eu sou o Deco Machado.